para a gente iniciar as considerações da aula de hoje. Então, temos mais recados, mais atualizações aí para vocês em relação a notas e avaliações para esse bimestre. Eu passei algumas na terça-feira, já temos novidades. Então vai funcionar o seguinte, aquela informação que eu falei que as participações no fórum vão valer parte da nota daquela prova integrada, que seria para acontecer, mas não vai, continua valendo. No entanto, o que foi atualizado para a gente é que vai começar a computar a partir de terça, que foi quando vocês foram avisados. Então, acho que eu até falei para a Amanda, se não me engano, né, que a gente distribuía ao longo das atividades todas, mas o que me foi passado é que é para computar a partir de terça, que foi quando vocês foram notificados, avisados a respeito dessa situação, tá? Então, continua valendo essa nota de participação no fórum, mas é a partir de terça. Com relação à nota ainda, foi feita uma nova distribuição em relação aos valores, aos pesos. Então, a EP vai valer 2,5, a participação no fórum mais 2,5 e a prova presencial, digamos assim, a prova do bimestre vai valer 5. Certo? Com relação ao calendário, ainda está finalizando, né, o dia certinho de cada disciplina. Em breve vocês terão acesso a isso, mas eu ainda não tenho para passar. Ou eu ou outro professor do dia vai passar, mas enfim, ainda não temos definitivo. E com relação ao formato, a gente está fechando também, mas muito provavelmente vai ser feito naquela ferramenta do Google, né, o Google Forms. Se vocês já usaram para responder pesquisas assim e tal. Então a gente vai elaborar ali e aí vocês vão ter acesso ao link para responder, mais ou menos como a gente fez com a inscrição da Coca-Cola, mas aí no formato de prova. Você acessa o link, preenche seus dados, realiza a prova e aí eu vou conseguir visualizar aqui no meu computador e fazer a correção da prova. Então a prova Aí está tem mantida, mas para nessa situação. responder, professor? Oi? Como que funciona? Aí tem tempo para responder Tem, cada tem, tem, questão? tem Como tempo funciona? vai ter o prazo para desenvolver a prova, que também está sendo validado. Aí, assim que tiver validado a questão do tempo e das datas certinho, eu volto a falar com vocês. Tá? Então, o que está certo é que vai acontecer e está certo essa questão dos novos pesos que foram atribuídos. Ok? Sim. Ok. Beleza. O que mais de recado? De recado, acho que era isso. Aí, a semana de prova vai ser do dia 24, eu acho, até o dia 30, se eu não estou enganado. Então, vão acontecer nesses dias. Esse mês? Desse mês. Que era a semana que já estava inicialmente previsto, né? Acho que era mais ou menos por aí mesmo. Então, semana que vem, provavelmente, eu já vou começar com algumas atividades de fixação aí, de retomada de alguns conteúdos, porque dia 21 de abril é feriado. Então, a gente não vai ter uma aula na terça aí. Então, a gente tem mais semana que vem de aula, provavelmente, e na outra, daí a gente já deve estar entrando na semana de prova da minha disciplina especificamente, tá? Mas a gente vai se falando até lá, não se preocupem, ok? Eu vou fazer alguns comentários para corrigir aquelas duas questões que ficaram na aula passada, de classificação quanto à situação patrimonial da despesa, né, se ela é efetiva ou não efetiva. E aí eu vou disponibilizar para vocês a atividade para a aula de hoje, tá? Então, só para vocês relembrarem, a gente estava nisso aqui, né? A gente fechou a aula com isso. A gente tratou de despesa pública, e aí vocês tinham que dar um exemplo de situação efetiva e não efetiva, dar uma exemplificada nisso, e partindo desses exemplos, como vocês classificariam em relação à categoria econômica, né? Se essa despesa era de capital ou despesa corrente. Então, as respostas lá no fórum em geral foram alinhadas assim com o que eu esperava. Teve um outro que jogou um miguezinho ali, né? Deu uma respondidinha para não deixar em branco. Eu notei, mas é importante que vocês
se empenhem o máximo para fazer a atividade. Se tiver dúvida, me pergunta para eu poder ajudar a resolver, não simplesmente colocar qualquer coisa para cumprir um requisito, né? Eu estou à disposição justamente para isso. E aí, com relação a ser efetiva ou não efetiva, o que define basicamente isso? Então, a efetiva, ela altera a situação patrimonial, resumidamente, né? Altera a situação patrimonial da empresa, da entidade, né? Do órgão público, e a não efetiva não altera a situação patrimonial. Então, muitos exemplos que vocês deram lá foram, no caso da efetiva, né? Pagamento de gastos com pessoal, pagamento de juros, de empréstimos, né? De operações de crédito, gastos com a manutenção da própria máquina pública, gasto para comprar merenda. Então, esses gastos, essas despesas que são necessárias para manter a coisa funcionando, de fato, são despesas efetivas, porque elas alteram a situação patrimonial da entidade, e todas elas, essas que eu mencionei para vocês, são despesas correntes, né? Com relação à categoria econômica, são despesas correntes. Já as despesas não efetivas, em geral, são aquelas que a gente também tem essa troca. Basicamente, o que a gente tem são os investimentos, quando eu adquiro algum equipamento, construo uma obra, alguma coisa assim, porque quando eu falo de investimento, eu estou gastando dinheiro, aplicando dinheiro, mas eu tenho um bem como contrapartida, né? Então, há essa troca. Eu gasto, mas há um bem como contrapartida. Uma outra situação também que a gente pode mencionar, que vocês colocaram lá, é a amortização de empréstimo, né? Ou amortização de operação de crédito. Por que ela é uma despesa não efetiva? Porque, na verdade, essa obrigação já foi constituída lá no passivo, quando eu contrato o empréstimo. Então, quando eu pago ele, é simplesmente uma troca também, né? Tá saindo lá, tô amortizando o passivo e tô diminuindo o meu caixa. Então, a situação meio que se equilibra, né? Então, também é uma possibilidade. E aí, essas situações são situações de despesa de capital, por se tratarem, né, na categoria econômica de despesa de capital, por se tratarem de investimentos, tanto o próprio investimento em si, quanto a própria amortização do empréstimo, das operações de crédito, porque elas são, na sua maioria, destinadas à construção de alguma coisa, aquisição de alguma coisa, então ela está relacionada com investimento. A gente não vai ter uma operação de crédito para cobrir uma despesa de manutenção, né? Então, essa seria a correção aí para a atividade da aula passada. Tudo bem? Sim. Sim? Beleza. Eu deixei de falar algum exemplo que vocês deram lá no fórum ou eu consegui contemplar todos? Alguém falou diferente do que eu coloquei pagamentos a terceiros, também serve, não serve? Sim, serve. Até porque, Thaís, todos os pagamentos que a gente faz, né, dos serviços que a gente contrata, são pagamentos a terceiros. Então, de uma forma bem abrangente, tudo isso se encaixaria nesse universo. Então, se a gente fosse pontuar algumas questões, como eu pontuei, né, para aquisição de merenda, pagamento de pessoal, o serviço que a gente paga de vigilância, né, que a gente tem lá alarme monitorado, também seria uma situação. O serviço de limpeza que a gente tem terceirizados lá que fazem limpeza do prédio também. O serviço de manutenção dos veículos também serviço de terceiro e por aí afora. São muitas possibilidades, mas está correto. Mais alguém colocou diferente que eu não tenha contemplado aqui? Que eu me lembro, acho que foi. Bem, seguindo então para o conteúdo da aula de hoje, a gente vai fazer agora uma classificação nos mesmos formatos, digamos assim, do que a gente fez com a Receita Pública, para a gente começar a visualizar esse orçamento público mais completo, assim, né, dos dois, olhando os dois lados, o lado da receita e da despesa. Então, vou compartilhar aqui com vocês de novo. Nós temos essa atividade aqui que a gente vai desenvolver. Estão visualizando? Então, a gente tem aqui o nome da despesa, o que eu estou adquirindo, na verdade, o que eu estou prevendo, porque aqui eu estou na fase de orçamento, não comecei a executar ainda, mas eu já tenho que pensar nisso, porque para fazer o orçamento eu preciso saber no que eu vou aplicar. Então, já tem esse levantamento dos itens e os valores fixados. E aí vocês podem observar, se vocês resgatarem a memória, que é exatamente o mesmo valor que a gente
fez o exercício para a receita estimada, que é os 121 milhões. Então, vocês vão fazer a mesma coisa que a gente fez na receita, só que agora para despesa, classificando, colocando aqui a codificação desses elementos. Então, aquisição de micro-ônibus, aquisição de medicamento, de peça, de serviço de limpeza, e aí a gente tem basicamente assim uma seleção de situações que são reais e muito rotineiras na nossa atividade enquanto administração pública, certo? E aí, eu vou colocar isso lá no fórum daqui a pouquinho para vocês irem classificando, vou colocar nesse formato, inclusive, de Excel, para ficar mais fácil até para a gente conseguir totalizar depois, tá? E aí vocês vão precisar do plano... Professor, Oi. hoje você disse que não estava lendo nota. Não, tá sim. Deixa eu comentar de novo, Danilo. O que eu corrigi é porque a informação que eu tinha tido na terça-feira é que as atividades que vocês fizeram durante o fórum até o final do bimestre seriam distribuídas aí esses 2 pontos que equivaleria àquela prova integrada. No entanto, houve uma atualização que essa pontuação começou a valer a partir da data que vocês foram avisados que isso valeria nota. Foi a partir de terça-feira. Então, de terça para cá é que eu vou começar a distribuir nesse universo de pontuação quem está desenvolvendo as atividades ou não. E aí, uma outra atualização que teve é que ao invés de valer 2, essas participações no fórum, ela vai valer 2,5. Porque também houve uma alteração na EP, que também vai passar a valer 2,5. Então, a gente vai ter 5, né, somando a EP mais fórum. A prova bimestral passou a valer 5 também. Entendeu? Entendi. É que hoje eu não estou muito bem para fazer, daí por isso que eu perguntei. Assim. Entendi. Aí, essa questão do fazer... não, tudo bem, sem problema. Essa questão do fazer continua valendo aquela mesma situação que valeu desde de sempre. É importante que vocês aproveitem esse momento, primeiro que vocês já estão aí para isso, e já consegue, quem conseguir, né, melhor, já vai resolvendo nesse próprio tempo dedicado para essa atividade, e até porque eu estou aqui em tempo real para tirar a dúvida de vocês. Mas vocês têm aquelas 24 horas seguintes, né, ao término da aula ao vivo, para terminar de desenvolver e postar. Então, quem eventualmente tiver alguma dificuldade, né, como você está mencionando aí, ainda tem esse prazo para poder desenvolver e fazer a postagem lá e não ter nenhum tipo de prejuízo. Eu vou entregar amanhã, professor. Tô com febre. Tudo bem. Só tomem cuidado porque essas 24 horas ela tem que coincidir com o início da aula, né? Então Amanhã cedo, amanhã de manhã eu já entrego. Não, beleza. Só tomem cuidado com isso porque tem esse controle aí, né? Inclusive da própria coordenação. Deu para esclarecer aí, Danilo? Tá tranquilo? Acho que sim. Professor, tranquilo. Então, beleza. Obrigado. Nada. Então, eu vou colocar lá para vocês essa atividade, para vocês desenvolverem. E aí, na semana que vem, eu vou trazer isso junto, como se fosse o orçamento mesmo, né? Assim, receita e despesa junto. E vou trazer um exemplo de uma lei orçamentária estabelecida ou redigida na íntegra com todas essas informações para vocês visualizarem um documento real e que a gente utiliza no dia a dia para fazer. Então, vocês estão construindo esse orçamento aos poucos, né? Como se fossem realmente contadores públicos aí. E aí, para fazer a classificação, é claro que vai precisar do plano da despesa, o plano de contas da despesa orçamentária, que aí esse código todo vai estar aqui, ó, nesse ambiente, que é onde a gente baixou o plano da receita. Lá no Tribunal de Contas, falei para vocês, a gente tem lá o Tribunal de Contas do Estado do Paraná como órgão que pega a informação da União e traduz isso para os municípios atendendo às suas necessidades. Então, a gente usou esse aqui, ó, o da receita, para fazer a atividade da receita, e a gente vai usar esse agora da despesa para fazer a atividade da despesa, tá? Eu vou colocar aqui o link aqui no chat.
Vocês conseguem visualizar? Conseguem pegar ele e copiar e ver se vai cair direto na página, por favor? Alguém faz o teste aí para mim, por favor. Copia esse link que eu acabei de colocar ali no chat e joga lá no navegador e vê se vai cair exatamente nessa página que eu tô aqui com vocês. Caiu, professor. Beleza. Aí é só baixar esse plano de contas da despesa. Ele é grande, mas não é tão pesado, porque Excel, né? Então vai baixar rapidinho. E aí vocês vão ter essa informação aqui, ó. Essa informação. Uhum. Então aqui a gente tem algumas abinhas, porque tem conta que foi incluída, que foi excluída ou que foi alterada. Então fica nessas abas seguintes aqui. Mas para a gente fazer atividade, basta essa primeira planilha, que é o próprio plano de contas da despesa. Então, da mesma forma que na receita, também está explicando quais são os elementos aqui, ó, os elementos da classificação. Então, categoria, grupo da natureza, modalidade, elemento, desdobramento, por aí vai. O código, aqui tem a especificação para ajudar na classificação, porque como eu falei para vocês na aula de receita, é o que acontece na prática, a gente precisa, tem coisa que a gente vai criando o hábito de sempre classificar, mas volta e meia a gente precisa retomar esse material e consultar como que classificar uma despesa determinada lá na entidade. Então vocês vão baixar esse material e vão utilizá-lo para fazer essa atividade que eu estou colocando aqui, daqui um minutinho lá no fórum do dia de hoje. Certo? Certo. Alguma outra pergunta? Podemos ir lá para o fórum? Pode sim. Então tá certo, gente. Por enquanto, então, obrigado aí pela atenção. Eu fico à disposição de vocês lá no fórum e a gente vai se falando até... Ô, professor, Oi. por que o plano de contas de receita e despesa é separado? Tem alguma peculiaridade? Por que não na mesma planilha? É só por uma questão de organização mesmo, o Alex. Além de uma questão de organização, você pode observar, deixa eu voltar lá. Você pode observar o número ou a quantidade de números é diferente do código da despesa Tá. para a receita. A despesa é mais curta que a receita. Então, daria até para colocar tudo no mesmo plano, mas por uma questão de organização e por eles terem um formato um pouquinho diferente, a gente trabalha com 2 planos separados. Mas é só por uma questão estética mesmo, assim. Ah, Certo? certo. Então, beleza, gente. Estou colocando lá. E aí, qualquer dúvida é só ir me chamando que fico à disposição. Beleza? Beleza, professor. Amanhã cedo eu posto lá. Tranquilo. Até mais então, gente. Até mais.